Começa hoje a 5ª edição da Feira Literária Internacional de Canudos, a FLICAN, que nesta edição vai homenagear o escritor baiano João Ubaldo, com o tema O Sertão vai virar arte, viva o povo brasileiro, literatura e tradições populares, viva Canudos. A FLICAN segue até sábado e vai colocar em destaque as histórias, as tradições que moldaram a trajetória de Canudos e também do Brasil, com uma programação rica em arte, literatura e cultura popular. O curador da 5ª Feira Literária Internacional de Canudos, Luiz Paulo Neiva, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, Luiz Paulo. Oi, Jefferson. Bom dia, rapaz. Que alegria voltar a falar com você. No ano passado também tivemos aqui falando, né? Exatamente. Temos aí nova edição da FLICAN. E dessa vez... Diga. O Ernesto também, né? Está aqui, exatamente. Bom dia. Bom dia, Neiva. E legal, Neiva, dessa vez, homenagem ao escritor João Ubaldo Ribeiro, certamente destacando aí a contribuição dele para a literatura brasileira. Agora, como é que a obra de João Ubaldo dialoga com a história de Canudos, com a cultura sertaneja? De que maneira essa conexão foi trabalhada na programação do evento? Luiz Paulo. Olha, Jefferson, Canudos é um dos maiores exemplos de resistência nesse país, tá? Canudos foi completamente destroçada pelo Exército Brasileiro em 1997, né? E aí aqui morreram cerca de 20 mil conselheiristas, né? Ali à frente, claro, Antônio Conselheiro. E Canudos deu um exemplo de resistência. Foram 4 expedições para destruir Canudos. E de lá para cá, muitos estudiosos, pesquisadores, têm trabalhado esse tema, e a UNEB tem estado à frente também dessa luta e desse desafio. Então, a cada ano, nós estamos na 5ª Feira Literária de Canudos, a gente homenageia um escritor. E como o tema da feira esse ano central é literatura e tradições populares, ninguém melhor do que João Ubaldo para a gente refletir durante a feira. João Ubaldo fala, inclusive, em Viva o Povo Brasileiro, ele fala sobre Canudos, como vai falar de Cachoeira, do 2 de julho e tudo mais. Então, assim, é importante, não somente o livro icônico, Viva o Povo Brasileiro, mas também Sargento Getúlio e outros mais. Ele vai expressar sempre essa questão da alma e da resistência do povo brasileiro. Se você me permite, aqui eu estou com um livro da professora Rita Olivieri Godet. Fica à vontade, fica à vontade. Ela é uma das coisas que eu estava lendo essa semana, como ela expressa tão bem o que é a obra de João Ubaldo Ribeiro, para a vida dela, para o povo brasileiro, para todos nós. Ela vai dizer assim, olha, pequenininho, a obra de João Ubaldo se tornou, como se diz, meu objeto de estudo, mas a suposta subjetividade dessa expressão não deixa transparecer a sua importância fundamental na minha vida, o quanto ela orientou a minha forma de ver e de me relacionar com o mundo. E ela fecha dizendo assim, com ela, ou seja, com a obra, aprendi a refletir sobre a realidade brasileira, a conhecer melhor e admirar o povo brasileiro, vítima da exploração e do desprezo por parte das elites do país, mas capaz de manter viva a chama da resistência aos seus carrascos, como a personagem do livro, né, Maria da Fé, cujo grito ecoa nas páginas do romance Viva o Povo Brasileiro, dizendo assim, só o povo ganhará a guerra, viva o povo brasileiro, viva nós. Olha que síntese importante para dizer sobre tudo que João Ubaldo vai dizer na sua obra sobre o povo brasileiro, e a gente está aqui reverenciando ele nesses 4 dias de feira literária. E como é que você acha que a FLICAN pode fortalecer exatamente essa relação entre o sertão e a literatura? Afinal de contas, faz-se homenagem a João Ubaldo, mas tenho certeza que muitos autores locais também vão ter espaço aí na FLICAN. Ou seja, o que isso representa para a identidade cultural do povo nordestino, do povo brasileiro, uma feira realizada
uma feira dessa magnitude, dessa importância realizada em Canudos? Olha, nós acabamos de participar de um edital da Fundação Pedro Calmon, e são cerca de 580 propostas, né? E aqui do território, certo, em São Francisco, tiveram cerca de 80, 70 propostas, e nós ficamos em segundo lugar, uma feira recente. Então, eu costumo dizer que a proposta da feira literária, ela é grandiosa, ela é importante, ela é densa, é um repertório muito grande, mas ela tem uma questão que é fundamental, que diferencia todas as outras, porque ela é Canudos, esse símbolo de resistência. E nós temos várias pessoas, vários intelectuais, estudiosos participando dessa feira. Por exemplo, vou citar alguns aqui rapidamente. Nós vamos ter aqui a presença do cacique Juvenal Paialá, que recentemente recebeu o título de doutor honoris causa da UNEB. Nós vamos ter também a participação do Frei Beto, importante educador popular, escritor, do João Pedro Stedley, para discutir a questão da luta pela terra no Brasil, desde a época de Antônio Conselheiro, e pegando ali as ligas camponesas de Recife, de Pernambuco, até o MST. Nós vamos ter Antônio Torres, da Academia Brasileira de Letras, o professor Leopoldo Bernucci, um dos maiores intelectuais do Brasil, lá nos Estados Unidos, que coordena um centro de pesquisa na Califórnia. Enfim, e nós vamos ter aqui os nossos intelectuais, estudiosos, nós vamos ter exibição de filmes, documentários, vamos ter todas as escolas de Canudos têm um stand, e as escolas trazem o tema para apresentar durante a feira. Nós vamos ter as escolas estaduais desse território para apresentar os seus projetos estruturantes, todos fincados na temática da resistência do povo brasileiro, simbolizando Canudos como o centro dessa resistência. Neiva, bom dia. A Flican está mais do que consolidada, né? E é uma das feiras que terminam inspirando várias outras aí, que a gente está vendo um movimento muito bacana na Bahia, das feiras, festas e festivais literários, né? Agora, qual o reflexo disso na sua avaliação, nesses anos todos de Flican, na ampliação do público leitor aí na região e também na produção literária de autores aí de Canudos, aí da região toda? A feira conseguiu impactar nesse sentido, pelo que você fala da mobilização, principalmente da juventude? Parece que sim. Mas o que a gente tem de novidade na literatura que se produz aí pelo sertão? Nós, como eu disse, nós somos uma feira ainda muito jovem, né? São 5 anos, e ali no meio nós tivemos uma feira que foi virtual por conta da pandemia. A gente não saberia agora informar sobre o que se produziu de lá para cá a partir da feira, mas assim, a gente tem absoluta certeza que a gente tem incentivado e ampliado como objetivos centrais, fortalecer a literatura com formação de novos autores, novos leitores, fazendo concursos literários, trazendo a escola para dentro da feira, fazendo todo tipo de movimentação, e que hoje mesmo nós já estamos aqui com cerca de 18 estandes montados. Ontem à noite as crianças, os jovens montando os seus estandes, peças teatrais, enfim, é um momento ímpar durante todo o que acontece durante todo o ano, no sentido de que a gente possa celebrar o livro, a literatura, e que as pessoas possam, a partir daí, ler mais, refletir mais, através da literatura, sobre a sua própria condição de cidadão no mundo. Até porque as condições, vamos dizer assim, socioeconômicas que produziram Canudos, que produziram o conselheirismo, estão aí, né, Neiva? A gente não mudou tanto assim, né? Não mudou muito assim, mas assim, eu me lembro, Ernesto, eu estou em Canudos, das diversas formas, diversas maneiras de estar aqui há 31 anos, né? Me lembro, inclusive, que Levi Vasconcelos esteve aqui em 97 comigo, e o professor Edivaldo Boaventura.
e ele fez uma matéria no Jornal à Tarde, falando sobre as condições socioeconômicas. Canudos ainda, e a região Nordeste, e os sertões de Canudos, é um município que ainda tem um dos piores IDHs do Brasil. Evidentemente que, nos últimos anos, essa coisa tem melhorado um pouco, sobretudo nos governos aí de Lula, principalmente, Dilma um pouco, com os programas de transferência de renda. E que isso aí não necessariamente, como Bolsa Família, não é somente colocar o dinheiro na mão da pessoa e ali resolver o problema, não. Esse recurso tem também os condicionantes. Tem a questão da escola, tem a questão da vacinação, tudo mais, e que formou e tem formado um pequeno PIB local. Agora, as grandes transformações que precisamos ter, e que é preciso voltar Canudos como uma reparação, e não uma reparação apenas do ponto de vista ideológico, enfim, mas uma reparação do ponto de vista real, para melhorar as condições socioeconômicas, para nós acabarmos com essa pobreza que ainda existe no sertão como um todo, e Canudos ainda tem uma pobreza forte, criando os projetos estruturantes. Nós temos um açude aqui que já foi o segundo maior açude do Nordeste, só perdia para Oroz, no Ceará. 242 milhões de metros cúbicos de água. Nós não usamos nem 10% dessa capacidade e nem da área irrigável, que são 10 mil hectares. Nós usamos apenas 2 mil hectares. Coisas como essas. E também de um forte programa voltado na economia criativa, né, e da cultura, o turismo histórico, cultural, responsável, será possível de reverter esse quadro ainda de pobreza na região, né, e que a gente possa melhorar as condições de vida das pessoas de uma forma mais efetiva e que seja uma melhoria de vida para todos e não para poucos. É isso que eu acho que a universidade, os movimentos todos que aqui circulam, os intelectuais, os estudiosos, o IPMC, a Igreja Católica atual, enfim, tem feito e tentado transformar Canudos num foco de resistência e num foco de clamor para as grandes transformações sociais do povo brasileiro, com um foco em Canudos e os seus sertões. E essa transformação não se faz sem muita aposta na cultura, né? Está em tudo, né? A cultura é fundamental, né? A cultura como um substrato da sociedade, né? E é por isso que nós estamos trazendo para aqui todos os nossos poetas locais e regionais, o pessoal, aqueles que produzem qualquer tipo de literatura. Nós trazemos também para aqui, para a feira. Esse ano a gente inovou, a gente colocou aqui na universidade cerca de 30 barracas expositoras para que a agricultura familiar se apresente e que ela possa também vender os artesãos, os livros, todo mundo junto no local, celebrando a feira literária, mas celebrando, dizendo assim, olha, nós estamos numa região que ainda tem elevado grau de pobreza, mas nós temos riquezas, e a nossa riqueza vem da cultura e da nossa cultura. E é importante que se valorize exatamente essa cultura, essa riqueza toda, e eu estou vendo que a Flicam, esse ano, tem o apoio aí de universidades, do governo do estado. Estamos conversando aqui com o Luiz Neiva, que é o curador da Quinta-feira Literária Internacional de Canudos. Começa hoje, vai até sábado em Canudos, no norte do estado. E para a gente encerrar, Neiva, com esse apoio de universidades do governo do estado, que certamente fortalece a valorização da cultura, como é que você avalia o papel exatamente das instituições públicas nesse fortalecimento e como é que essa parceria poderia ser mais impactante numa maior valorização da cultura, da educação de toda a região, Neiva? Eu creio que precisamos
nos unirmos mais, juntar mais. Aquilo que Tancredo Neves dizia, depois de certo tempo a gente tem que ciscar para dentro. É como o galinho tem que ciscar para dentro. Eu acho que a gente precisa se juntar mais, se movimentar mais com todas as entidades, e isso a gente tenta refletir na feira e traz todo mundo para aqui. E para que as entidades e também a classe política, né, os políticos que têm representação local, deputados estaduais, deputados federais, senadores, possam lutar cada vez mais, e eu diria pela região, mas Canudos como um centro de inspiração, um centro que demonstra ser ele como uma espécie de um modelo de organização que vem desde lá de Antônio Conselheiro e que precisa ser Canudos precisa ser visto como um município que possa trazer para dentro dele esse sentimento nacional. Canudos é um exemplo nacional e precisamos que a classe política toda se una em torno de Canudos como um modelo de organização cultural, educacional, político, no sentido de buscar a transformação do brasileiro a partir daqui. Maravilha. Luiz Paulo Neiva, curador da Quinta-feira Literária Internacional de Canudos, a FLICAN, que começa hoje e vai até sábado, nesta edição homenageando o escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, com o tema O Sertão Vai Virar Arte, Viva o Povo Brasileiro, Literatura e Tradições Populares, Viva Canudos! Viva Canudos, Luiz Paulo! Olha, um prazer falar com você, sucesso, estamos aqui na torcida, que seja um grandíssimo evento, essa nova edição da FLICAN. Conte sempre com a gente. Abraço forte, amigo. Ok, um grande abraço e esperamos vocês aqui assim que puderem para viver Canudos, né? E gritar conosco, Canudos, viva Canudos! Canudos é uma inspiração nacional. Obrigado. Abraço. 11 minutos para as 8 na Tarde FM.